Olá você que está com a gente, é mais um podcast da Máxima. É mais uma forma de você acompanhar os produtos, os nossos conteúdos da Máxima FM 107.5, que cada vez mais cresce com os seus conteúdos, com sua credibilidade e com abrangência em nossa região. Além de termos no rádio, também temos nossas redes sociais, plataformas digitais e o podcast aqui no YouTube é mais uma forma. E hoje o nosso podcast vai conversar com o pastor Luiz Fernando Hitzel, o pastor que é titular da Igreja Batista Pioneira aqui de Ronda Alta. E o nosso podcast Máxima tem oferecimento de Laboratório Biolab. Seu diagnóstico é nossa prioridade. Fone 3364-1812, WhatsApp 984-252757. A iPron Tecnologia trabalha com a venda de smartphones de diversas marcas, inclusive da Apple. Trabalha também com notebooks e computadores, reparos em eletrônica, assistência técnica e informática. O contato da iPron é 99603-4911, iPron Tecnologia. E o Mix Center, o seu centro de economia, está em Sarandi, na Bortolo de Marco, o Mix Center em Sarandi, que vão oferecer para a gente, então, mais um podcast da Máxima. Eu sou Gilberto Machado e eu coordeno e apresento o podcast do episódio de hoje, aqui no YouTube da Máxima FM. Pastor, inicialmente a gente quer saudá-lo e questionar se o senhor está trabalhando em Ronda Alta há quanto tempo e qual é a sua naturalidade. Ok. É uma alegria estar com todos nesse podcast aqui, e nós que já vemos aí, estamos caminhando com o programa da rádio, semeando as boas novas. Então, às vezes o pessoal, Gilberto, ouve a voz, mas alguns não me conheciam ainda, então é uma alegria, um prazer. E estamos aí em Ronda Alta há quase 5 anos, passado aí de 4 anos e meio. Então, no final do ano, agora início do ano que vem, 2025, vai fazer 5 anos aqui em Ronda Alta. E esse título, o senhor nasceu onde mesmo? Eu nasci em Santa Cruz do Sul, é uma cidade de origem alemã, é muito bonita a cidade, mas, claro, faz tempo já. Hoje a gente visita mais nas férias. Isso. E os familiares. E desde quando o senhor tem esse título de pastor? E como o senhor entrou na Igreja Batista, a família já estava na igreja, o senhor entrou depois, Sim. Como é que foi isso? É interessante, Eu de casa era católico, então, fiz todo aquele processo de catequese e tal, mas até então nunca entendia direito, assim, as coisas. E eu fui militar, servi na infantaria lá em Santa Cruz do Sul, e tinha uma igreja batista bem quase que em frente ao quartel, E até que um dia aconteceu algumas coisas na minha vida que a gente entende hoje, que foi a graça de Deus que me conduziu para essa igreja. Então, cheguei lá e nunca mais saí. Claro que a minha vontade era fazer outras coisas. Eu sempre fui muito envolvido com o esporte, desde muito pequeno, de jovem, E tinha aquele sonho de estudar educação física, eu queria ser um preparador físico e tal. E aí Deus foi mudando tudo isso, e a gente entende que é um chamado, que é uma vocação, E Ele que faz todas essas coisas. Então, é isso aí. E esse processo de formação? Como ele se dá um processo de formação para ser um pastor da Igreja Batista? A gente sabe, Sim. Já conversou outro dia com o padre Leandro, que também fez parte do nosso podcast, e sabe que, no caso do padre, ele tem um processo aí de seminário, depois faz a faculdade, teologia, filosofia, enfim, depois se forma num determinado período. No caso Sim. do pastor da Igreja Batista, o que, digamos assim, é a exigência, ou qual é o processo natural, o normal de se fazer? É muito semelhante, Porque quando nós estamos falando de Igreja Batista, a Igreja Batista histórica, a qual eu pertenço, essas igrejas elas têm uma caminhada muito forte nisso. Então, hoje, o ministro do Evangelho ele tem que, por exemplo, fazer uma faculdade de teologia, mas antes disso ele é observado pela igreja local. É a igreja local sempre que vai ordenar o pastor, Não é, digamos, outras. Não, é a igreja que esse aspirante ao ministério está inserido. Então, a igreja começa a observar.
e Deus vai dando o que a gente chama de dons, né? Então a igreja vai observando essas características e até que é falado então com esse futuro, esse aspirante ao ministério aí. Então há todo um processo, uma assembleia para isso, até que ele vai então para a faculdade de teologia. Ele tem que fazer uma faculdade, uma graduação em teologia, que são 4 anos. Sim. Ele vai ter estágios e depois disso ele passa ainda mais 2 anos então, que é o período de tutoria, onde um pastor mais experiente, uma igreja já madura, vai acompanhar. Só depois, então, nós temos a ordem dos pastores batistas, que esse candidato, então, ele passa por um concílio, que é um exame, então, de prova escrita, mais ou menos umas 150 questões, e depois ele, sendo aprovado, ele passa, então, para a prova oral. Daí ele tem que provar que realmente ele tem algum conhecimento bíblico, teológico, né? Depois, então, sendo favorável isso, né, a esses testes todos, a essa trajetória toda, é que é pedido, então, a ordenação dele como ministro. Então, leva aí em torno de 6 anos, 7 anos, para se formar um ministro na igreja histórica, na igreja batista, né? Exato. A igreja batista, ela tem uma fundação, digamos assim, existe apenas no Brasil, a questão de mundo, como que é essa questão da igreja, a presença da igreja no planeta ou até mesmo no Brasil? Na verdade, a história da igreja batista, ou a história da igreja é muito bonita, né? Às vezes as pessoas não conhecem isso. Mas a história da igreja batista, ela começa fora do Brasil, só depois, então, ali em torno de 1800, que é enviado, então, os primeiros missionários. Mas antes, então, vai ter um movimento muito grande, tanto na Holanda, como também na Inglaterra, mas aí eles são perseguidos, e eles passam, então, em última instância, eles fogem para os Estados Unidos, só que lá vai crescer muito, né, as igrejas batistas. Certo. E nós vamos ter, então, o que se chama da Guerra da Secessão, que foi aquela guerra civil muito forte nos Estados Unidos. E aí, então, diante de toda aquela situação, eles enviam os primeiros missionários para o Brasil, que veio em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Só que daí esse missionário ele fica doente, ele volta, então, e depois vai vir 2 casais, que aí sim, então, em Salvador, vai firmar a primeira igreja batista e depois vai crescer cada vez mais, e é isso que a gente tem hoje, né? Então, elas têm sim essa raiz, essa histórico aí, mundial, né? Exato. Mundial desse movimento. No caso, aí. temos aqui em Ronda Alta também. Na região tem mais igreja batista próximas aqui também? Temos, né? Em Passo Fundo ali nós temos mais igrejas batistas ali. Tem a primeira igreja, a segunda igreja, tem as congregações que fazem um trabalho muito forte, né? Então eu diria assim, a igreja batista, nós pertencemos à Convenção Batista Brasileira, que é uma convenção muito grande, mundial, vinculada, né, mundialmente aí. Mas aí ela separa em seções. Então nós temos a seção paranaense, aqui no sul nós vamos ter a seção pioneira, a seção gaúcha, mas todas elas compõem a Convenção Batista Brasileira, né? Então isso é bem interessante. Ela é muito forte, a Convenção Batista Brasileira sempre foi muito forte na área social e na área do ensino, né, do ensino teológico. Então ela tem assim mais de 100 anos aí de história, né, no Brasil. Então isso é importante. É que aqui às vezes o pessoal não conhece muito, né, porque o trabalho é menor e tal. Então alguns ficam assim na dúvida, mas depois que vão conhecendo, vão entender que é uma denominação respeitadíssima no Brasil e no mundo, né? Que ela já tem anos de história, né? Então, breve apresentação sua, uma breve apresentação da Igreja Batista Pioneira, a qual o senhor pertence. Foi convidado porque frequenta, como o pastor mesmo mencionou, o pastor Luiz
frequenta a rádio, tem programa no domingo, 1h da tarde, né? Semeando Boas Novas. Né? Semeando as Boas Novas. E então, por isso tem essa proximidade, nós trouxemos ele, conversamos muitas vezes nos bastidores e o trouxemos para bater esse papo aqui. Então, apresentado ele à igreja, vamos a algumas questões que a gente tem e sempre pensa quando pensa na religião, nos religiosos, algumas questões do que cada do que cada religião, ou seita, enfim, tenha de pensar de certas coisas. Baseado na teologia, nos seus estudos, enfim, de toda a questão que a Igreja Batista tem, nos seus princípios, o que é um homem temente a Deus? E por que se fala em um Deus que pune, pastor? Pois é, isso na verdade alguns não entendem muito, né? Mas eu diria que um homem que é temente a Deus é um homem que compreende que deve respeitar a Deus e adorar Ele da forma como Ele é. Ele é um Deus santo, um Deus poderoso, né? Então, temer a Deus não tem aquela ideia de ter um medo de Deus, mas é respeitar Ele como nosso Pai também, né? Ele é o nosso Pai celestial, que ao mesmo tempo Ele se aproxima de nós com muito carinho, com muita misericórdia, mas eu não devo esquecer que Ele é o Criador do universo. É a mesma coisa quando a gente vai se relacionar com o nosso pai, né? Meu pai já é falecido, mas a gente pode brincar com ele, mas a gente sempre sabe que ele é autoridade, né? Então, em relação a Deus, é isso. Não é ter pavor dele, mas é saber que ele é um Deus poderoso, né? E que eu devo respeitá-lo. Agora, a respeito desse Deus que pune, devido, na verdade, ao pecado, né? Ao pecado, entendendo que Deus é o criador de todas as coisas. Então, quando eu consigo compreender isso, que Deus é o criador e Ele é o dono de todas as coisas e que nós somos mordomos das coisas, inclusive de nós mesmos, né? Nós não somos donos nem de nós, dos filhos e tudo mais, Ele é dono de tudo. Então, quando eu firo, Gilberto, por exemplo, quando eu te firo, quando eu peco, eu não peco só contra ti, eu peco, primeira instância, contra Deus, né? Eu erro o alvo, eu machuco, ofendo a Deus. Então, é nesse sentido que Deus também é um Deus amoroso, mas Ele é um Deus justo. Então, Ele sempre vai punir ou castigar esse pecado que habita, né, na raça humana, mas com muita justiça. Então Deus leva isso tão a sério que aprove a Ele através do seu Filho. Então seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, Ele por amor ao Pai, por amor a nós, Ele vai então cumprir o castigo que seria dado a nós. Então Ele é um Deus que ama muito, né? Apesar de que é um Deus que não gosta do pecado, que é um Deus santo, né? Então, por isso. Mas a gente precisa ter esse entendimento, né? Que Ele é um Deus justo, Ele não vai fazer nada de maneira injusta. Pelo contrário, né? Bem, falando dessa questão de ser temente a Deus ou não, também se fala, as religiões falam sobre... Pastor, a salvação. Né? Venha, busque conosco a salvação, encontre Deus para a salvação, venha para a nossa igreja para a salvação, Cristo é a salvação, enfim. Quando se fala de salvação, a palavra salvar remete a sair de alguma coisa que é ruim, não é? Para ir para alguma outra situação. Sim. Seria mais ou menos essa ideia? Em termos gerais, sim, mas na teologia já é mais no sentido assim, de um ato pelo qual Deus ele vai livrar a pessoa da culpa e do pecado. Então havia culpa em nós, então pensando teologicamente, isso. Entra o pecado na raça humana em Gênesis capítulo 3, então nós somos herdeiros, né, de Adão e Eva. E aí entra na raça humana, então nós temos a culpa pelo pecado, tanto que Adão e Eva vão se esconder de Deus, né? E também não só a culpa, né, mas o poder do pecado, porque daí o pecado ele deturpou
todas as coisas, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e o pecado ele deturpou. Só que ele também escravizou o homem. E aí precisava haver um libertador. E é nisso que entra, então, o Senhor Jesus Cristo, que vai ser o nosso redentor. Ele vai redimir a humanidade, aqueles que creem nele, né? Então, no sentido da teologia, aponta muito para isso. O homem que estava perdido em seus pecados e delitos, e ele, por si só, ele não consegue se salvar. O homem, por si só, ele não consegue. Pensa comigo, alguém que está lá, o cara quer largar a cocaína, quer parar de fumar, e ele vai e não consegue parar de cheirar. Ele não consegue, por quê? Porque o pecado tem esse poder muito forte. Então, nós compreendemos que se não é o Senhor Jesus Cristo libertar o homem, né, não tem como. Então, é nesse sentido. Exatamente, né, pastor? E indo na questão, também, uma certeza, a única, digamos assim, que a gente tem na vida, é que ela é finita. Nós vamos morrer. Não é? E o que a Igreja Batista pensa que acontece depois da morte? Não digo o que ela pensa, enfim, o que ela prega, o que acontece depois da morte com os seus fiéis, com todos os seres humanos. Pois na verdade, isso é um mistério, né, para todas as pessoas, não é só para os batistas. Por quê? Porque tem coisas que a gente não temos a visão clara de tudo que vai acontecer. E Deus também não precisa, né, responder tudo para nós. O problema do ser humano é que nós queremos a resposta para tudo agora, já, né? Mas uma coisa a Bíblia fala em Hebreus 9:27 que depois da morte segue-se o juízo de Deus. Então nós compreendemos o seguinte, que depois da morte, os que são justos, não porque se acham justos ou bons, mas por causa do sangue de Jesus, que são considerados justos, santos, né, separados. Nós compreendemos que depois que a pessoa morre, aquele que é de Deus, aquele que é considerado por Deus justo, ele passa a habitar, então, com o seu Senhor. Então, mesmo que o corpo fique, né, que vai ficar, vai ter que aguardar a ressurreição dos mortos, mas a alma e o espírito volta para Deus. E aí essa pessoa, ela já entra o que se chama na teologia, né, do seio de Abraão, do paraíso, que nós vamos ter lá em Lucas 23:43, 2 Coríntios capítulo 5, verso 8, vai falar também. Paulo vai dizer que é melhor deixar o corpo e habitar no Senhor. Então, desse anseio, né, que ele tinha e de que muitos homens e mulheres de Deus tinham. Então, nós compreendemos que quando a pessoa morre, ela passa a habitar com Deus, ela já é consolada por Deus, mas é de maneira provisória. Também os ímpios, eles vão sofrer, eles já começam a sofrer a separação de Deus, né, que isso é terrível, mas ainda não é oficial. Nós compreendemos que ainda é algo provisório, que haverá então uma declaração que será pública do que já aconteceu no particular. Então, ou seja, pegando aquele texto de novo, né, de Hebreus 9:27, depois da morte segue o juízo. Então é agora, desse lado da cortina, que as coisas acontecem. Nós entendemos que não é depois. Nós não entendemos como muitos podem, algumas correntes podem achar que tem que purgar os pecados antes e tal. Não, nós entendemos, conforme as Escrituras, que essa pessoa, ela já, se ela é de Deus, ela passa a habitar com Deus, ela já sente o gozo. Então, aquela questão do seio de Abraão, né, que nós vamos ter aquela passagem do rico e Lázaro, né, e aonde Jesus vai contar essa parábola aí, em Lucas capítulo 16, e que toda parábola tem uma grande verdade.
por detrás. Qual é a verdade? Qual é o princípio? É que terão consciência. Então, lá na parábola que Jesus conta, o tanto rico, que não podia mais, que já estava sendo atormentado, tinha consciência de que estava longe de Deus, que tinha desperdiçado uma vida, e também Lázaro, que foi, sofreu tanto, mas que é consolado no seio de Abraão, no paraíso e tal. Então ele passa a habitar, a sentir tudo isso. Então o que vai acontecer depois? O que vai acontecer é que realmente Deus vai oficializar tudo isso. Então depois, na ressurreição dos mortos, claro, aí nós teremos os corpos juntamente, com o espírito, com a alma da pessoa, e que aí Jesus vai declarar diante dos povos, diante do mundo, aqueles que são dele e aqueles que não são dele. Mas isso se desenrola já aqui, Então é algo que já essa visão que nós temos, que ela é muito forte nas Escrituras, Então, exatamente. tá. Ainda nessa linha de raciocínio, o pastor Luiz Fernando Ritzel, Igreja Batista Pioneira de Ronda Alta, está conversando com a gente no nosso podcast Máxima, que tem oferecimento do Laboratório Biolab, a Ipron Tecnologia e do Mix Center em Sarandi. Nessa linha de raciocínio, pastor, falando então do que acontece depois da morte, mas também eu quero perguntar, também baseado na teologia, na Bíblia, nos seus estudos, a existência do céu e do inferno. Ah, sim. Isso é uma coisa muito um pouco polêmica, mas as pessoas têm curiosidade também, sobre isso. Mas eu entendo o seguinte, que o inferno ele é um lugar de uma consciência acusadora. Vai ser um lugar de tormento, vai ser um lugar que a pessoa vai ter consciência de que ela perdeu a oportunidade de se arrepender. Ela vai estar, o que é pior do que tudo, o inferno será um lugar aonde não haverá mínima presença de Deus, não haverá a graça dele. Então a pessoa vai estar totalmente longe da graça, da misericórdia de Deus, e isso nós entendemos que é o pior de tudo. Mas o inferno ainda não foi inaugurado, Jesus vai falar, então, se a gente pegar isso aí, daria um assunto, Gilberto, bem legal. Sim. Mas nós vamos ter, então, no Antigo Testamento, uma expressão sobre apontando para o inferno, mas ainda como um lugar dos mortos, que o povo hebreu vai usar o Sheol, então no grego ali, no Novo Testamento que foi escrito no grego, tu vai ter mais a expressão de Hades, mas aí Jesus vai trazer uma nova expressão, uma nova definição, que é o tal de Geena. Geena é um lugar onde havia lá, ele faz essa comparação, que era tipo um lixão que havia lá, e que havia então, digamos assim, corpos de animais e lixo e tudo, e tinha um fogo que nunca se apagava. E Jesus vai fazer essa comparação que o inferno será mais ou menos como aquele lixão, aquele lugar de morte e que nunca se apaga, ou seja, com aquela podridão, aquela tristeza. Então, o Geena é, na verdade, o inferno que nós entendemos que haverá o sofrimento eterno para o diabo e os anjos decaídos que vieram com ele, um terço da parte dos anjos que caíram com ele, e também os ímpios. Os ímpios quem são? Aqueles que vivem na impiedade, que não acreditam em Jesus, aqueles que zombam de Jesus, ateus, zombam das Escrituras, São pessoas assim, ateus, que são consideradas... Daqui a pouco. Pode entrar, Se a pessoa é uma pessoa que vive na impiedade, entendi. Não é uma pessoa assim que vai... ela errou uma vez, digamos, ela roubou e aconteceu dela ter aqui... Não. E se ela não acredita em que tem uma vida, se ela assim, não vai em nenhuma igreja, acredita em nenhuma religião, não diz que Deus existe, nem de que não existe, enfim, não se interessa muito nesse assunto em nenhuma religião.
mas ela Sim. não fere ninguém, ela não machuca ninguém, digamos assim, a pessoa na dela, digamos assim. Ela Sim. tem digamos assim, que altura da classificação ela fica depois de um juízo final, digamos assim. Pois é. É que isso aí, diante de Deus, Deus é tão justo, né? E poderoso, que não vai ter inocente diante dele. As pessoas tendem a querer achar, Gilberto, que Deus ele vai julgar diante de uma certa inocência. Não. Ele já conhece quem tu é, ele já sabe quem eu sou. Sim. Então, quando a gente fala que esse desenrolar é agora, que a Bíblia diz depois da morte segue o juízo, é aquilo que tu viveu. Então, nós cremos assim: a pessoa pode não ser dele, e se ela é dele, ela pode viver no erro, no engano, digamos assim, por um período breve de tempo. Por quê? Porque essa graça irresistível de Deus, de Jesus, ela vai te tirar, né? Eu mesmo, antes, me considerava um ateu, eu zombava dos cristãos, eu zombava de pessoas, até da minha falecida mãe, que foi a primeira que foi alcançada, né, pela graça de Deus. Eu zombava deles todos. Mas o que acontece? Quando a graça irresistível de Deus toca na pessoa, quem ele quer, ele é soberano, ele é que sabe quem vai se salvar, Sim. não tem. Então não haverá desculpa, né? Porque a Bíblia fala que a natureza já declara a glória de Deus, e nós temos vários testemunhos, por exemplo, as Escrituras, que elas estão aí há muito tempo e Deus preserva ela, é a revelação especial dele. Por quê? Tantos outros livros aí sumiram do mapa, mas as Escrituras não, né? Porque Deus preserva ela. Já houve perseguições que quiseram queimar as Escrituras e tudo mais, né? Então, tantas coisas. Sim, sim. Então, não vai haver, assim, diante dele, inocente, né? Eu até outro dia assisti um filme chamado O Rei do Povo. Uhum. Se dava lá na Índia, enfim. E no final até tem uma frase que eu cheguei a anotá-la. A religião não é um meio para se tornar Deus, mas sim um bom ser humano. O senhor concorda com o que o senhor diz? Em partes, né? Porque vamos dizer assim, a religião significa o religar, né? Nos conectar com Deus. Mas tudo isso aconteceu através de Jesus. Então, o que Jesus fez, ele não veio só transformar o meu caráter. Ele veio para pagar uma dívida que era impagável, que nós não tínhamos como pagar essa dívida. Então, Jesus vem e paga o castigo que nos era dado, né? Que deveria cair sobre nós. Então, digamos, eu concordo em parte, porque a religião ela não deveria atrapalhar, ela deveria apontar, né, para Jesus, ela deveria, de fato, apontar para esse Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo, que veio para transformar, mas não só para isso, ele veio para salvar aquele que estava perdido, que não tinha como se salvar, né? Para a gente já, digamos, encaminhando para a nossa parte final do nosso podcast, teríamos aqui assunto para um dia, não é, Sim, pastor? bastante. Cada questão teria um assunto para um dia, de uma questão, se temos capítulo 1.1.1 e assim por diante, não é? Mas a gente, antes não quero encerrar sem falar das suas escrituras, suas publicações que o senhor tem, né? Sim, citá-las e até mostrar uma que nós temos aqui, mas também a igreja, voltando um pouquinho na questão da igreja batista e tal, nós sabemos que tem aí as religiões diversas, né, outras crenças, mas houve lá um determinado momento que aconteceu a reforma protestante. Martinho Lutero, por algumas razões, não quero mais, estou fazendo um resumo do resumo, a síntese da síntese, né? Não quero mais o que está acontecendo aqui na Igreja Católica e quero, digamos, ir para outro caminho, né? Seguir o cristianismo, mas por um outro caminho. E aí vieram as igrejas chamadas pentecostais, não pentecostais, digamos assim, a gente faz até quem não entende muito e não se aprofunda no assunto fica meio boiando, que é a palavra, entre aspas, boiando nessa questão. O senhor que é um estudioso do assunto, então comente para a gente um pouco sobre isso. Pois é, na verdade é um assunto que daria, até tinha mencionado contigo, né, Gilberto, daria um podcast só sobre isso, né, só sobre a reforma protestante.
Mas tem muitas pessoas que não sabem. A Reforma Protestante ela não foi só Lutero, né? Sim. Ela começa com Lutero, mas ela ganha corpo. Então nós tínhamos João Calvino, né? Nós tivemos os movimentos não só na Alemanha, como na Holanda, na Inglaterra, e ela aconteceu no século XVI. Então ela ganha corpo, né? Mas Lutero, o que ele queria? Ele não queria sair da Igreja Católica. Ele queria, na verdade, reforma, significa voltar à forma dos ensinos dos apóstolos e de Jesus Cristo. Sim. Então, quando Lutero vai se deparar com aquele texto, né, que o justo viverá pela fé, lá em Romanos, capítulo 1, né, ele entende que tudo aquilo que ele estava fazendo não estava de acordo com as Escrituras. Então, Lutero vai ser um estudioso, erudito, né, das Escrituras. Claro que ele errou em muitas coisas, outros também erraram em muitas coisas, mas a vontade deles, dos reformadores, é que a Igreja voltasse à forma dos apóstolos e do Senhor Jesus Cristo. Então, como um lema, né, da Reforma Protestante era Igreja reformada sempre reformando. Ou seja, sempre olhando para ver se ela não está fora, né? Significa uma igreja que precisa constantemente examinar a sua teologia, a sua ética, para alinhar as Escrituras. É isso, né? Então, houve, claro, muitas coisas, mas assim, Gilberto, um resumo dos 5 pilares da Reforma Protestante. O primeiro era, então, soli Deo gloria, glória somente a Deus, não aos homens, não ao Papa, não a pastores, né? Segundo, sola fide, somente pela fé, né? Terceiro, sola gratia, somente pela graça. Salvação é somente pela graça. A graça é favor imerecido de Deus. Quarta, sola Christus, somente Cristo. Só Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Era assim que os reformadores entendiam. E a quinta sola é sola Escritura, somente as Escrituras. Sim. Então Lutero e tantos outros reformadores, como Zwinglio, João Calvino, eles entendiam esse sola Escritura, que não era mais aos documentos papais, mas que as Escrituras, a revelação especial de Deus, ela tinha essa autoridade máxima, e que é a autoridade máxima na igreja, né? Então isso causou um rebuliço muito grande. E a gente vê até porque são esses pilares escritos em latim. E o latim era a língua predominante do catolicismo na época, né? Sim, Missas sim, em latim, sim. o padre de costas para o público, né? Exato. E depois a própria Igreja Católica, depois dos concílios, teve que daqui a pouco, vendo, digamos assim, para a própria Igreja Católica, o que o Martinho Lutero fez com esse protesto, com essa reforma, ela se reformou, digamos, se transformou em muita coisa. Ah, sim. Em algumas, sim, não todas sim. essas dos pilares, né? Mas algumas, ela se reformou porque viu que ele tinha razão daqui a pouco, né? Exato. Acho que ela fez uma meia-culpa, muita coisa, né? Que a gente chama isso na história de contra-reforma, né? A gurizada aí da 7ª, do primeiro ano do ensino médio, vão estudar isso aí, se já não estão estudando, né? Olha aí. A contra-reforma foi isso, uma resposta à reforma protestante. Só que teve coisas que não quiseram abrir mão, Sim. sabe? Mas eu acho que tem muita coisa que poderia ser avaliada e que hoje houveram no passado, né, muitos erros. Não é só porque houve, graças a Deus, que entrou a reforma protestante, porque tem pessoas que não sabem disso, Gilberto, que através da reforma protestante ela defendeu a separação da igreja e Estado, ela defendeu a nossa liberdade de cultuar a Deus e de me expressar. Através da reforma protestante que se criava então uma igreja, um orfanato e uma escola. Então é na reforma protestante que vai se trabalhar também essa inclusão, porque havia o extermínio, né, naquela época de crianças assim que tinham algum problema,
era exterminado. Nossa. E é com a reforma protestante que eles vão começar a trabalhar com essas crianças. Olha aí. E vão, né, criar orfanatos, escolas se criavam graças à reforma protestante. Por quê? Porque naquela época, imagine, né, você tinha citado, era só o Papa, então, que lia ali em latim, o povo não sabia nada. Sim. Lutero vai se indignar e vai dizer, não, mas as escrituras precisam chegar nas mãos do povo. E ele, então, eles vão querer que ele se retrate, ele não vai querer se retratar, ele vai dizer que não vai tirar uma vírgula das 95 teses dele, né? E aí ele vai ter que fugir. Quando ele foge, vai ter reis que vão ajudar, porque também já estavam exaustos com aquela exploração da época, dos impostos muito altos e aquela coisa toda. Então isso ajuda também a reforma. E ele vai ser escondido, e é aí que ele vai traduzir então o Novo Testamento para o alemão. Então nós vamos ter também a criação, né, da tipografia de Wittenberg ali, do Gutenberg, perdão. Criador da imprensa. Que aí, exatamente. Então, a Douglas, que estudou leitura, jornalismo, sabe mais que a gente, né? tanto os livros como as escrituras, eu diria que isso ajudou muito a reforma protestante, porque daí foi impresso mais exemplares e chegou na mão Antes das era pessoas. só o que né? estava lá no altar, né? Exato. Mas, como a gente falou, a gente iria muito longe. Sim. Rapidamente, então, só a diferença da pentecostal e não pentecostal, para depois a gente falar das suas publicações. Sim. Eu diria uma coisa. O movimento pentecostal, nós precisamos separar, tá? Nós temos as igrejas históricas e depois, que é mais moderno isso, que é o movimento pentecostal histórico, que aí nós vamos ter as igrejas Assembleias de Deus, lá que a gente conhece no Brasil, né? Da Madureira, e o neopentecostalismo, que daí já vem, é o novo pentecostalismo, que aí essas igrejas Universal, né? Essas igrejas assim que vieram e que são mais modernas. Então, qual a diferença? Adventista do sétimo dia entra, não. A adventista, ela entra numa outra categoria, né? Mas eu não me lembro direito agora a história dela, mas ela também se aproxima muito, assim, ela tem características muito próximas da batista, mas, porém, ela tem outras linhas de entendimento, então, não só as escrituras, mas tem o livro da Ellen White, enfim, né? Mas são movimentos, assim, que tem essa manifestação na história da igreja. Quando a gente fala da história da igreja, né, Gilberto, não é só a igreja católica, as pessoas às vezes acham que é só, não. Sim. Tem muita coisa. Principalmente depois da reforma, né? Deu esse boom, digamos assim, com o passar dos anos, né, de novas igrejas. Então, eu diria assim, nós pertencemos às igrejas históricas, que são a Igreja Batista, pode-se dizer que ela é herdeira da Reforma Protestante, apesar que ela veio um século depois, a partir do século XVII, aí, né, que ela começa a se criar, mas a ênfase dela é muito grande no batismo por imersão, no exame e no estudar das Escrituras muito aprofundado. Certo. E a pentecostal, ela tem esse movimento mais do pentecostalismo, né, do Pentecoste, ou seja, do falar em línguas. Exatamente. E tudo mais, né? Então, mas é mais do Espírito Santo, essas coisas, digamos assim, Pentecostes. Eles entendem que é uma marca que a pessoa tem que ter, que é obrigado que ela tem. Certo. Nós já compreendemos que não, né? Que o apóstolo Paulo vai falar, 1 Coríntios 12, 13, que tinha toda essa confusão, e ele vai lá explicar que o dom de línguas não é superior. Mas daí ele vai dizer, olha, eu vou mostrar para vocês algo sobremodo maior. Daí ele começa a falar do amor fraterno, né? Então nós entendemos que falar em línguas pode sim ser um dom, mas ele não é autoridade. Ele não é o maior, né, na igreja, que deve ser o amor. Então, nós compreendemos dessa forma. Sim. Então, às vezes, é só uma troca de algumas coisas que a gente compreende e ensina a plenitude do Espírito, certo.
eles às vezes vão entender como uma segunda bênção, que eu tenho que falar em línguas, que eu tenho que... né? Não importa. Como que eu vejo isso? Eu creio que nós não podemos deixar esses assuntos secundários dividir a igreja de Cristo. Como que a leitura que eu faço? É como aquela, Gilberto, das 12 tribos de Israel, tá? Aonde poderíamos dizer assim, uma diversidade de pessoas e tudo mais, mas, porém, compunham o povo de Deus. Exato. Então, eles tinham as 12 tribos, que eram diferentes umas das outras, mas, porém, pertenciam ao povo de Deus. E assim que eu vejo, né, os nossos irmãos pentecostais, não tem problema nenhum, né, nós chamarmos nossos irmãos, orarmos juntos. Por quê? Porque o reino de Deus é muito grande. Então, eu diria assim que em toda essa diversidade, né, deve ter a unidade. Ou seja, olhando para Cristo, olhando para Jesus. Se tu me permite rapidamente, Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 3, vai dizer assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes, dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Esse deve ser o nosso dever. Esse somos nós, na diversidade, a unidade. Pastor Luiz Fernando Ritzel, nosso convidado hoje do podcast da Máxima, oferecimento de Aipron Tecnologia, Laboratório Biolab, Mix Center, o seu centro de economia em Sarandi. Para a gente encerrar, o senhor tem umas publicações, né? Nos fale rapidamente sobre elas. Tenho. Gostaria só de mostrar aqui. Esse foi um livro que foi fruto, né, da minha dissertação de mestrado, que é a relevância da comunicação no labor homilético. Então, isso aqui foi pensado, Gilberto, daqueles pregadores que estão iniciando e que às vezes não sabem direito como devem se portar, que roupa deve usar, que forma tem que falar, como eu começo e tal. Então, isso é fruto, né, volto a dizer, da minha dissertação de mestrado, que foi para ajudar. Mestrado em teologia, né? Teologia. Então, e aí eu tenho outras publicações que também foi... Eu vou citar aqui, mas qualquer coisa a gente pode colocar aí só procurar lá o link, né? Tá também no Amazon, enfim. Eu escrevo para a editora Dialética, né? Certo. Então faço já há algum tempo isso. E saiu um artigo aí, o análise do livro de Cantares, então, onde eu falo da vida sexual e os seus benefícios no matrimônio. Então saiu um artigo faz tempo já. E também depois o misticismo deturpado, um perigo para a igreja local, onde eu falo essas questões que podem aí comprometer, que podem de fato estragar, manchar, né, a igreja do Senhor Jesus. E por último, esse aqui está no forno, viu? Foi aprovado já, que é uma reflexão bíblica sobre a preservação do meio ambiente e a responsabilidade do cristão. Então, falo da responsabilidade do cristão a respeito, então, do meio ambiente. Tudo que a Bíblia fala sobre isso e que nós devemos, sim, cuidar do meio ambiente. Foi muito bom tê-lo aqui conosco, né? Até uma próxima oportunidade. Obrigado por dedicar seu tempo e a todos que estão, com certeza, aí da sua rede de amigos também nos assistindo, pastor. Joia. Eu gostaria de agradecer muito, né, pelo convite, pela oportunidade. E se tu me permite, eu gostaria de encerrar lendo um versículo aqui. Sim. Que ele é quase que o coração das Escrituras, um versículo muito importante, que é o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Olha só o que diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Olha só. Então eu deixo essa palavra
para todos aí, né, que estão nos acompanhando nesse podcast. E agradecer demais, porque o nosso Deus é maravilhoso, Ele nos ama e Ele sempre quis e quer o nosso melhor. Muito obrigado. Obrigado pela presença aqui em mais um podcast Máxima. Pastor Luiz Fernando Ritzel, ele que é o pastor titular da Igreja Batista Pioneira em Ronda Alta. Agradecemos novamente o Laboratório Biolab, a Iprom Tecnologia e o Mix Center, seu centro de economia em Sarandi, que são nossos patrocinadores. Grande abraço, beijo na alma, luz e paz.